3 pilares que impactam a sua marca de vender. Fala galera, hoje eu quero compartilhar com você 3 coisas que impedem muitas das vezes você, empreendedor, eu, empreendedor, a conseguir vender. Primeiro, produto. Segundo, público-alvo. E terceiro, competitividade. Mas se você quer entender um pouquinho mais desses 3 pilares a fundo, fica comigo nesse episódio. Para você que não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro. Por aqui nós falamos tudo sobre inteligência artificial, vendas, propósito e como criar e melhorar o processo de vendas da sua empresa. E um dos primeiros pilares que a gente sempre utiliza aqui na Start e também passamos para os nossos clientes é o produto. Como que o seu produto chega até a prateleira, ou seja ele um serviço, até o seu cliente. E esse é um dos principais pontos, porque a maioria dos empreendedores às vezes estão estagnados sem saber por que não estão vendendo. Muito também por uma falta de entendimento de como funciona o processo de vendas do produto que ele tem, ou até mesmo da percepção de valor do cliente relacionado a esse tipo de conteúdo. Mas fica tranquilo que nesse vídeo aqui eu quero destrinchar isso para que você possa aplicar dentro da sua marca. Quando nós vamos falar de produto dentro de uma empresa, o que nós precisamos entender antes de tudo é o quão bom é o meu produto e qual que é o problema que ele resolve. Porque se eu não tenho isso muito bem pautado, eu me torno aquele vendedor que vou chegar até o meu cliente mostrando para ele sobre o que eu vendo. Olha, eu tenho esse copo, ele é transparente, ele é resistente. Quando na verdade, o comprador muitas das vezes, ele não quer comprar esse copo. O interesse dele é resolver um problema dele, quer tomar uma água, um drink, um suco. E muitas das vezes, se você ficar preso no conteúdo, você não consegue enxergar a solução que o seu produto gera para esse cliente final. Então o propósito é entender quão bom é o meu produto. E a partir dos benefícios que o meu produto traz e das limitações que ele tem, eu contorno objeções mediante as limitações dele. Por exemplo, vamos falar desse copo aqui. Ele é um copo que ele não tem tampa, né? Então, se é um produto que precisa ser conservado, eu já tenho uma objeção aqui e eu preciso, se eu só tenho esse modelo, ou eu posso implementar um outro produto que vai resolver esse problema. Se não é esse o meu momento de marca, eu preciso contornar essa objeção. No que? Dentro dos benefícios que ele gera. Aderência, ele é um copo que ele é projetado para não escorregar da sua mão. É um copo com design evoluído, é um copo que consegue se permanecer. E aqui eu começo a criar uma série de atributos que vão sobressair em cima dessa limitação. Esse é um dos papéis de toda empresa na hora de entender como lidar com o produto que ela tem dentro da empresa. E isso é o mais interessante, porque tem empresas que têm um produto, mas tem empresas que têm 3, 6, 10 e cada um deles precisa resolver uma dor no mercado. E aqui a gente já pauta para o segundo e principal pilar, que é de quem que é essa dor? Para quem que eu vou vender esse copo? Qual que é o objetivo que a pessoa tem ao adquirir este copo? E para isso eu preciso entender o meu segundo pilar, que é o público-alvo. Quem são essas pessoas que vão consumir o meu conteúdo? Quem são essas pessoas que vão consumir o meu produto ou os meus serviços? E aqui a gente tem algumas áreas do marketing que começa a falar sobre geolocalização, falam sobre idade, gênero. E isso é uma realidade, mas isso é o grau mais superficial da sua análise de público-alvo. Uma coisa que a gente bate muito aqui na Start e temos batido recentemente é o quão você conhece o seu cliente. Se você não conhece o seu cliente, você não vai conseguir conectar o problema com a solução, que é o seu produto. A solução é o seu produto e o seu produto resolve um problema. Qual problema você resolve com o seu produto, com o seu serviço? E essa percepção de valor, o seu cliente está disposto a pagar mais caro. Quer ver um exemplo? Você é uma empresa que consegue mostrar para o seu cliente o quanto o seu produto resolve o problema dele, com certeza ele está disposto a pagar muito mais caro pelo seu serviço do que aquela pessoa que só apresenta o produto dela. E aí, alguns pontos que a gente pode voltar para o primeiro pilar, que é super relevante. É o quão necessário é o meu produto para esse meu cliente. E aqui nós temos 2 tipos de produtos. O produto de necessidade e o produto de desejo. Quando eu falo de produtos de necessidade, são produtos que eventualmente o meu cliente vai precisar. E através desses produtos, eu posso e devo ser mais objetivo. Por exemplo, combustível. Combustível é uma coisa que não precisa de um marketing tão efetivo, porque é um produto de necessidade. Toda pessoa que adquire um carro, ela já adquire sabendo que ela vai precisar em algum momento pôr combustível naquele
naquele carro. Então, através dali, o meu esforço para venda é muito menor, mas aí eu tenho que focar no terceiro pilar que a gente já vai chegar nele, que é a competitividade no mercado. E quando eu tô falando de produto de desejo, aí eu tenho que aflorar mais esse inconsciente do meu cliente, seja através de uma percepção de valor, seja através de uma propaganda, mas utilizar de gatilhos para que ele inconscientemente fale, eu preciso daquilo, mesmo que ele não precise. Porque se o seu cliente parar para analisar que ele tem contas a pagar, boletos a vencer, folha de pagamentos para entregar, ele vai ficar travado. Então os gatilhos ajudam muito nisso. Esse segundo pilar de entender o seu cliente, o que envolve? Entender as dores dele, quais são as necessidades do seu cliente, quais são as paixões que o seu cliente tem, o que ele gosta de consumir. E a partir das paixões é muito interessante porque você vai saber, a partir do que ele gosta, você sabe os canais que você vai encontrar ele. Se o seu cliente é um pouco mais objetivo, você vai encontrar ele no Google Meu Negócio. Se o seu cliente é um pouco menos analítico, mais sociável, você vai encontrar ele na rede social, fotos, Twitter. Então, a partir dali você encontra os meios de comunicação. E através disso você também conecta com ele através de criação e percepções de comunidade. Quer ver um exemplo? A própria Nike, ela não criou uma comunidade em cima do esporte. A comunidade já existia, mas não tinha um representante. O que ela fez? Ela adentrou dentro daquele mercado carente e se tornou um representante daquela comunidade, e fazendo com que o senso de pertencimento passasse pela marca, aumentando de forma exponencial o faturamento e, de certa forma, não necessariamente tendo o mesmo custo e investimento com marketing. Isso daí é fundamental quando nós estamos falando de público-alvo. Por isso é importante entender as dores, as necessidades do meu cliente. Mas também é importante eu entender as fraquezas. Quais são as fraquezas e as limitações que o seu cliente tem com o seu produto e o serviço? Se nós estamos falando de serviço, as fraquezas do seu cliente vão estar muito mais alinhadas ao problema dele do que propriamente o serviço em si. Já quando nós falamos de produto, a fraqueza do seu cliente vai estar muito mais alinhado com o problema que ele sofre durante o dia a dia dele do que propriamente com a solução dele. Então, muitas das vezes, o seu cliente está cansado de pegar ônibus. Todos os dias tem que pegar ônibus lotado, vai em pé, demora, cansado. Esse é um problema. E aí vem uma solução acessível e aceitável como a própria Uber, entre outros cases de mercado que foi, de certa forma, transformador. O formato em táxi já existia, mas a Uber transformou e revolucionou em cima de uma dor que o processo comercial dos táxis em si não estavam conseguindo resolver. Então isso é fundamental para você adquirir e ter melhor performance e aceitação, por exemplo, pelo seu público-alvo através do seu produto. E aí nós vamos chegando numa etapa onde a maior parte das empresas negligenciam, que é a etapa aonde você precisa ser competitivo com o seu produto, mediante os benefícios que você traz para o seu produto. E aí nós temos, não, eu quero ser high ticket. Não, eu quero trabalhar com o público B, com o público A. Quando, na verdade, o seu modelo de negócio não está preparado para isso. Às vezes você pode até gerar uma experiência para o seu cliente que chega dentro do seu perfil, da sua empresa, A e B. Mas no seu digital, se você não conseguir transparecer isso, se você não conseguir modelar isso, você vai pecar. Então, como se tornar competitivo? Um exemplo claro sobre isso, o que adianta você ter um bom produto, conhecer muito bem o seu público, cria um ecossistema através de um e-commerce para vender esse produto no digital, adquirindo quase que 100% da margem do seu produto, né? Onde você não precisa mais se preocupar com o marketplace, você não precisa pagar taxa para Mercado Livre, para Shopee, entre outros. Pagando só a hospedagem ali e o domínio do seu e-commerce, você já consegue posicionar sua marca. E aí eu te pergunto, mas você vai conseguir competir em preço com o seu fornecedor que já está vendendo direto para o B2C na Shopee? Porque eu não sei se você sabe, mas o mercado está mudando nesse sentido também. As empresas, os fabricantes, eles estão deixando de vender para o intermediário e estão vendendo direto na ponta, por um custo que muitas vezes é impossível de um revendedor combater, fazendo com que ele se torne obsoleto. Outro ponto crucial quando você vai montar um e-commerce você vai ter a mesma logística que um Mercado Livre, uma Shopee tem, de entregar um produto no mesmo dia, de entregar um produto de um dia para o outro, porque se você não tem, principalmente no mundo de hoje, muito mais imediatista, com pessoas mais dispostas a pagar mais caro e ter um retorno imediato, você vai deixar de ter resultado. Então esse é, de cara,
um dos principais fatores. E se as empresas negligenciam isso e não se adaptam a um novo formato, pode ter certeza, o seu sucesso, ele pode demorar mais do que o esperado e ele pode não acontecer. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, fala e nos diz o que você achou sobre isso e comenta qual que é o próximo conteúdo que você quer saber por aqui. Mas entender esses 3 pilares vai fazer de cara você ter um aproveitamento muito melhor do seu processo comercial e melhorar ainda mais o seu faturamento. Temos conteúdos aqui que falam de funil de vendas, aonde você pode entender como aplicar isso na sua marca e ter o melhor resultado. E por aqui eu vou ficando, até a próxima e tchau!